Pai do Senhor, povo de Deus, estamos aqui no programa Geração Jovem, com a estreia do quadro Geração Eleita, que é um quadro onde nós iremos abordar diversos assuntos polêmicos entre as pessoas do nosso meio. E nessa estreia, iremos abordar o tema Namoro Cristão no século XXI. E à luz da Bíblia, iremos mostrar a você, telespectador, o que é certo e o que é errado no namoro cristão do século XXI. Mas na verdade, o que é namorar? Você que está nos assistindo neste momento, você sabe qual é a verdadeira definição do namoro? Mas Jonatas, o que é namoro? O namoro, na verdade, é um período de conhecimento mútuo de duas personalidades entre duas pessoas de sexo oposto. Na verdade, para nós chegarmos no casamento, temos que começar pelo namoro. Mas então qual é o correto? Conhecer para namorar ou namorar para conhecer? O correto é conhecer para namorar. Mas por quê? Se você falou aí que o namoro é um período de conhecimento. Porque na verdade, quando nós falamos a respeito do conhecimento durante o namoro, é um conhecimento muito mais aprofundado, é um conhecimento de personalidade, de caráter, diferente do conhecimento antes do namoro, que é um conhecimento que você vai conhecer aquela pessoa, o que é que ela gosta, o que é que ela gosta de fazer, os seus hábitos. Então entendi, estamos bem, mas nós também vamos falar um pouco aqui, vamos focar na diferença entre o namoro cristão e o namoro de quem não é cristão. Elton, qual é a sua opinião sobre isso? O namoro cristão ele deve ser baseado no que Deus propõe através da sua palavra para os jovens. Existe diferença, uma grande diferença no namoro daqueles que servem a Deus. A diferença do namoro cristão para o não cristão. O namoro cristão é um relacionamento sério para casar. Já o namoro não cristão é um ficar ou um namorar sem compromisso. O namoro cristão, os namorados crentes, eles preferem lugares públicos para sair, para estarem sós. E o não cristão prefere desertos, prefere lugares escuros, prefere quartos. Namoro cristão, oram juntos. E não cristão, agarram-se ou vivem nos amassos. É verdade. Namoro cristão também evitam-se se beijar. Claro que faz parte, nós sabemos que beijos e abraços, mas também não se baseia só nisso. Se baseia-se em uma troca de diálogo muito boa. Recentemente, como comentei com os amigos, Cláudio, de Canção e Louvor, Cláudio Acalias, ele fez uma seguinte declaração. Ele disse que foi visitar a sua namorada na Paraíba, foi namorar, claro, como normal, mas a partir dali eles começaram a conversar sobre eles, conversar sobre o futuro, fizeram uma oração e Deus se fez presente, eles sentiam a alegria do Espírito Santo, Deus operou tremendamente. Isso fica de um exemplo para nós da diferença de ser um namoro cristão e não cristão. Acrescentando o que o jovem Elton falou, nós vemos que o namoro cristão, tudo que os jovens que estão namorando fazem é tudo para a glória de Deus, como está relatado no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 10, e versículo de número 31, que diz assim: portanto, que com mais que bebais ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, os jovens cristãos, quando eles namoram pensando que tudo é para a glória de Deus, com o intuito de namorar, noivar e casar. Diferente dos jovens que não são cristãos, porque tem a diferença que esses jovens, eles não fazem isso com o intuito de noivar, e sim com a intenção de se prostituir ou fazer qualquer coisa que não é para a glória de Deus. Mas nós também estamos vendo muito nos dias atuais pessoas com a idade muito nova, mas que já começam a namorar. Vemos muitas jovens de 12, 13 anos engravidando, e nós sabemos que isso é decorrente do namoro. E o que vocês acham? Qual é a idade apropriada para o namoro? Quando nós falamos a respeito da idade certa para namorar, entendemos que até o pastor Ailton, em uma de suas pregações, ele disse que o verdadeiro namoro ele tem que ser após a adolescência. Quando nós falamos a respeito da adolescência,
é um período que o jovem ele sai, o adolescente ele sai da puberdade, então ele na verdade ele não tem um amadurecimento tanto material, tanto físico como espiritual. E acontecem em alguns casos que jovens que têm jovens menores de 18 anos acabam cedendo às investidas do inimigo. Então entendemos que na verdade o jovem ele não tem a idade certa para namorar, desde que ele tenha um amadurecimento físico e amadurecimento espiritual. Bom, gente, existem jovens que têm esta dúvida: o que é que nós devemos fazer quando nós estivermos namorando e o inimigo ele nos tentar com os desejos carnais da mocidade? Onde nós observamos isso na história de José, à luz da Bíblia, quando ele foi tentado pela mulher de Potifar e ele simplesmente fugiu, porque Paulo nos adverte isso, que fugir de toda prostituição. Quando é o diabo, a Bíblia nos alerta a resistir. Resiste ao diabo, ele fugirá de vós. Mas quando a palavra é prostituição ou imundícia, a Bíblia é clara quando ela diz foge. É verdade. Em 2 Timóteo 2:22, é exatamente isso que Paulo ele nos passa. Foge, pois, dos desejos da mocidade. Não é fácil, realmente, mas pela base bíblica, sempre Deus em primeiro lugar, não o namoro em primeiro lugar. Está escrito que quem não pode se conter, casem-se, pois é melhor casar do que se abrasar-se. Quem não sabe aguardar, o melhor é casar para não cair na prostituição. É o que Rubens acabou de falar. Temos uma tendência muito grande em pensar que o namoro cristão é algo inabalável, mas temos que saber que somos carne e a nossa carne se inclina para o pecado. Ele diz, olha, o caminho é esse. Então cabe a nós estarmos atentos a essa resposta do Senhor. Deus tem a sua multiforma de falar. A uns ele dá o sinal através de profecias, a outros ele dá os sinais através de sonhos, e a outros ele confirma com outros sinais. Não podemos conhecer como Deus se apresenta com a cada um. Bom, agradecemos a presença do nosso jovem Diniz. Obrigado. E chamamos para estar conosco aqui agora o nosso irmão Gustavo. Estou com algumas perguntas aqui para cada um dos três e algumas dúvidas dos nossos internautas. A primeira eu quero fazer para o jovem Jonathan. Gostaria de saber se um jovem de uma certa denominação pode namorar com outra pessoa de uma denominação diferente? Na verdade, na minha opinião, está errado. Entendemos que cada denominação tem seu costume, cada denominação tem sua doutrina e o seu jeito de trabalhar. Então, na verdade, se um jovem de uma denominação muito rígida for namorar com um jovem de uma denominação que não é muito rígida, então vai entrar este atrito. Então, na verdade, entendemos que não seria bom. É como o jovem Jonas falou, realmente eu concordo. Isso varia de denominação para denominação. Cada denominação tem sua doutrina. A minha denominação, por exemplo, ela não permite que eu me relacione com pessoas de outra denominação. E por eu ser membro, concordar com o que me foi proposto, eu faço isso porque eu quis, porque realmente eu desejo seguir o que me foi passado. Eu não abro mão de me relacionar com uma pessoa da minha igreja, da minha instituição, para me relacionar com uma pessoa de outra denominação. Também não concordo muito que esse tipo de relacionamento entre pessoas de denominações diferentes possam dar certo. Porque, como foi falado no começo aqui, o namoro é o primeiro passo para o casamento. Ou seja, quando duas pessoas começam a namorar, elas têm que estar se planejando para o casamento. E ficaria meio que distorcido isso aí, porque, por exemplo, eu iria para uma igreja e minha esposa iria para outra. E, além de tudo, nós vemos que, com a história do povo de Israel, quando foi dividido em 12 tribos, depois dessa separação, quando uma pessoa dessa tribo iria buscar uma pessoa para seu filho casar, ele sempre orientava aquela pessoa: vai lá em tal cidade e pega para o meu filho uma das mulheres da minha família, da minha parentela. Ou seja, eram todos crentes, todos povo escolhido de Deus, mas eram de famílias diferentes, costumes diferentes. E com isso nós entendemos que com a diversidade de costumes fica meio que difícil haver comunhão entre as duas pessoas. O certo é, deve-se orar para namorar?
ou namorar para orar? Deve-se orar para namorar. Porque senão acontece aquilo de muitas vezes, começo um namoro hoje, aí depois que estou namorando, vou orar para ver se aquela jovem realmente é a que Deus tem preparado para mim. E aí Deus fala comigo e com ela mesmo e diz que não é. E eu acabo o namoro e começo outro da mesma forma, e assim vou começando outro e acabo nunca chegando no lugar que Deus quer, que no lugar que Deus tem planejado para a minha vida. Exatamente, cadê a oração nesse meio? Todo relacionamento, acho que namoro, noivado e casamento, a base é a oração. É verdade. Se não houver oração, acho que eu creio particularmente que nenhum relacionamento vai para frente. E entendemos que se nós não orarmos, ficamos fáceis de ceder às investidas do inimigo, Também. os desejos carnais, né? Então temos que ter uma vida de oração. Entendemos também que quando nós vamos namorar, nós não podemos ter um namoro clandestino. O que é um namoro clandestino? É um namoro que ele não tem as autorizações dos pais daquela jovem ou daquele jovem. Então, quando você for namorar, você que está assistindo, você já namora e ainda não pediu autorização, você tem que pedir, você vai ter que pedir autorização dos pais dela para que o namoro, o relacionamento, ele seja abençoado por Deus. É verdade. Muito bem passado por Jonatas. Deve-se escolher a pessoa, orar a Deus, fica em silêncio, apresenta ao Senhor, que Ele irá te responder, tanto diretamente, através de vasos, de profecias que sejam realmente Deus a nos passar, ou por situações, né? Situações e sinais que Ele mostra quem é, qual o caminho a seguir. Atitudes desesperadas, como eu já falei, não levam ninguém para canto nenhum, certo? Muitas das vezes também, prazeres efêmeros nos fazem perder aquilo que Deus tem passado para nós, aquilo que Deus tem preparado para nós. Temos que procurar alguém que nos aproxime de Deus, que é alguém que nos acrescente. A Bíblia diz: buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas do Senhor acrescentadas. Para vocês que estão esperando no Senhor e até agora Deus não tem respondido, faz a obra. Deus colocou nas tuas mãos, já eu só faço cantar na união, eu só faço cantar no conjunto. Irmãos, eu não faço nada, eu só sou frequentador da igreja. Faz a obra, busca ao Senhor, e através disso, dessa comunhão, dessa aproximação com Deus, Ele se responsabiliza de colocar a pessoa certa no nosso caminho. Agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo e esperamos que vocês gostem e futuramente estaremos com mais um novo vídeo. Obrigado a todos e fiquem na paz. Até a próxima.